Sessão de imprensa de noite. É difícil chamar a gente pra sessão de imprensa de noite e com filme de terror, meu amigo. Filme de terror do Malaio do Mal. Filme de terror de James Wan, responsável por Invocação do Mal, Jogos Mortais, Insídios, A Freira, produtor de A Freira, produtor de A Chorona, diretor de Aquaman. É o bichão mesmo, hein, doido? Novo filme do Malaio do Mal, novo filme de terror de James Wan. E aqui um filme de terror até bem diferente. Fala aí fãzinho, eu sou o Lex, sempre falando de filmes de James Wan, sempre falando de filmes de terror pra vocês aqui. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo maligno com teus amigos, aperta o sininho pra receber notificações. Sempre que a gente falar de um novo filme de terror, você vai saber. É claro! Malignant, aqui chegando com o nome de Maligno, grande lançamento de terror da Warner, filme de James Wan. Fomos convidados para sessão de imprensa de noite, é difícil ter sessão de imprensa de noite, filme de terror. Nessa história a gente tem a protagonista, a Madison, e a Madison começa a ter sonhos com assassinatos. Ela é uma mulher que sofre abuso dentro de casa, o filme já começa com isso, tá grávida, sofre abuso do marido, o marido discute, bate nela, ela começa a ter alguns sonhos com assassinato. Bem louco! É difícil dar spoiler pra você porque vai acabar estragando um pouco a história. James Wan traz um terror bem diferente pra gente. Dentro dessa história de Maligno, essa protagonista vai tendo esses sonhos com assassinato. Nesse filme aqui, James Wan volta às histórias policiais, a gente lembra disso lá em Jogos Mortais. O filme traz pra gente uma imagem de VHS, muita coisa de VHS. Fita VHS entrando aqui. Você tem VHS em casa ainda? Pouca gente tem VHS em casa, né? O filme traz pra gente imagens de VHS, até pra trazer as lembranças dessa protagonista. O filme traz questões de pesquisa médica, vamos pegar essa criança aqui, vamos fazer uma pesquisa com ela, pesquisa científica, e pode deixar as pessoas malucas. Nossa! E um assassino diferente, bem diferente nessa história. Um assassino todo magrinho, meio que se contorcendo, bastante Homem-Aranha pulando pelos prédios. Um assassino bem diferente nessa história. Mata suas vítimas com a espada, o símbolo da espada, que tá dentro do símbolo da medicina. Eu acho que é uma vingança aos médicos, né, que meio que trataram mal ele. Ele usa uma espada, pega aquele símbolo da medicina, aquela espada que tem com a cobra ali, ele mata suas vítimas com isso. É verdade. O filme é sangrento, bastante sangrento. Dá medo? Função de filme de terror. Te dá medo? Cara, esse filme te dá uma certa apreensão. Ele começa com uma cara de filme trash. Cara, bastante de filme trash. Se você for no cinema ou assistir em casa, ele vai aparecer na HBO Max, tá? O filme da Warner logo vai estar na HBO Max. Então se você assistir no cinema, assistir em casa, ele no início tem uma carinha de filme trash. Mas depois, quando você é apresentado pra protagonista, você já começa a entrar dentro dessa história. O filme te dá bastante dúvida do que realmente está acontecendo ali. A mina vai tendo os sonhos, os assassinatos ao redor dela vão acontecendo, e a gente tem essa investigação policial para saber a história dessa garota, da onde que ela veio, e esses assassinatos acontecendo ao redor dela, dos sonhos. The body of Dr. Florence Weaver was found brutally murdered in her home this morning. Did you know her? No, but I saw her die. O filme traz uma questão de terror noturno. Terror noturno, você tem terror noturno? Ficar congelado, parado, olhando aquele monstro na tua frente, você não consegue fazer nada. Bem louco! Tem uma fotografia muito boa, eu colocaria mais um segundo ato da história, fotografia aérea, passando em corredor ali, colocar todo um cenário ali, personagens fugindo ali dentro, e a câmera por cima desse cenário, o transcorrer desse assassino magrinho com a espada da medicina na mão, matando as pessoas, a movimentação dele meio esquisita, aquela movimentação de boneco torto, e um bom aproveitamento de câmera. O filme traz uma questão de trecheira, bem de trecheira assim. A gente tem a irmã da protagonista, tem um pouco de humor em cima dela, vai jogando umas piadinhas em cima da polícia. Ah, polícia, você não tem vidente? Você não tem vidente? Eu acho que com vidente você pode resolucionar essa história aqui toda. Piada de vidente de polícia 2 vezes na história. E o filme tem um pouco dessa trecheira, uns diálogozinhos de trecheira. Até quando você descobre o assassino da história, realmente o que está acontecendo ali, o visual da coisa é bastante trash. Maligno. Teve um filme no ano passado, um terror de criança, chamado Maligno, que a gente fez review. Tem aqui no canal. 1h51 de projeção, sessão de imprensa à noite. Difícil ter, né? Transcorre bem. Eu acho que transcorre bem. Primeiro ato tem a cara de trecheira. O segundo ato, você realmente não sabe o que está acontecendo. Você fica meio que imaginando, rapaz, o que é isso? O que é isso que tá aparecendo ali? Como é que esse cara tá matando as pessoas? Qual é o real poder desse assassino? O cara tem uma questão das luzes. Quando ele chega, as luzes vão apagando, a voz saindo
saindo no rádio. Isso lembra bastante Jogos Mortais, aquela voz saindo no rádio ameaçadora. Tem questão de terror de criança nessa história. Tem o flashback da menininha lá e essa assombração em cima da vida dela. 1h51, acho que transcorre bem. Te dá medo. Filme de terror, a princípio te dá medo. Mas é claro que tem uma galhofada nessa história e tem uns momentos bastante risíveis. I'm seeing murders as they're happening. Policial e terror. É legal, James Wan volta no passado, a questão dos assassinatos acontecendo, a polícia não sabendo como resolver, só que ele traz o sobrenatural para essa história também. Terror e policial. Muito VHS nessa história. Protagonista dessa história, Annabelle Wallis. Já tinha aparecido no filme da Annabelle. Annabelle apareceu no filme da Annabelle. Annabelle Wallis protagonizando essa história. Cara, a garota interpreta bem. Ela realmente não sabe o que tá acontecendo. Tem essa coisa do terror noturno, ela congelada ali, sem conseguir se mexer. Já tinha aparecido em A Múmia, já tinha aparecido em Annabelle de 2014, X-Men Primeira Classe, e ela tá no Boys Level, o filme novo do Mel Gibson. Aqui a Annabelle Wallis faz essa garota, a Madison, atormentada, vai explicar pra polícia o que tá acontecendo, faz um retrato falado, que parece o slot dos Goonies, chega lá na polícia, ó minha filha, olha só, tu fez um retrato falado pra gente aqui, olha esse retrato falado aqui, parece o slot dos Goonies, que assassino bizarro é esse que você descreveu pra gente. Uma coisa interessante dessa história é que o James Wan usa um elenco desconhecido. O quê? Um elenco de ator, não tem ninguém conhecido, não tem ninguém famoso nessa história. Annabelle Wallis é a protagonista, a Madison. Maddie Hanson, de Impulse, faz a irmã dela. Irmã bonitinha, faz umas piadinhas em cima da polícia. Paquera o policial da história, que é o George Wang. George Wang é o policial. Policial bonitão, todas as mulheres ali que ele vai fazer a investigação, a mulher fica meio que olhando pra ele. E ele meio de bobão na história. Mas até que faz um bom policial. O cara na ação ali, perseguindo um assassino, o cara pulando pelos prédios, ele correndo atrás dele, entrando nos subterrâneos de Seattle, a antiga cidade de Seattle. Seattle tem uma cidade subterrânea. Interessante as imagens ali dessa cidade subterrânea de Seattle. Michelle Brianna White faz a outra policial dessa história, já naquela linha de policial malvada. Policial malvada, não acredito nisso, não quero saber, essa garota é maluca. Prende ela, porque eu acho que ela matou todo mundo. Que merda. Michelle Brianna White tinha aparecido em Vulcano e em Rápida Vingança. É um elenco desconhecido, não tem ninguém famoso nessa história, não tem ninguém conhecido. Uma boa aposta do James Wan, contar uma história de terror diferente, uma história que traz uma questão de terror noturno, pesadelos, coisas na sua cabeça que podem transparecer o seu corpo, terror de ferida na cabeça, né? Terror de ferida na cabeça, e com um elenco desconhecido. James Wan na direção, James Wan produtor, Jogos Mortais, Insídios, Invocação do Mal, A Freira, e aqui ele traz um terror diferente. Ingrid Bizu acompanhando James Wan no roteiro. Música de Joseph Béchard. De Sobrenatural, Invocação do Mal, Annabelle. Eu acho que a música nessa história, ela pega uma linha um pouco mais antiga. Parece bastante filme da década de 90. É mesmo, é? E o assassino tem música tema. Toca umas 2 vezes nessa história. Se assistir no filme, tu vai reparar na música tema do assassino. E se tiver continuação, com certeza essa música tema entra de novo. É uma trilha sonora que lembra um pouco o filme de terror da década de 90. Não tem música conhecida que toca. É um trabalho bem diferente que o Joseph Béchard fez nos outros filmes que ele fez com o James Wan. De início, assim, eu achei a trilha sonora até um tanto quanto clichê para filme de terror, mas depois ela tem uma certa transformação que fica interessante na história. Mas parece um pouco clichê. Eu acho até porque o produtor James Wan, ele quis colocar um tom um pouco de trecheira na história. Tá bom. Cinematografia, fotografia da história, Michael Burgess. Michael Burgess foi fotógrafo de Logan, do Annabelle de 2019 e desse novo Invocação do Mal. Fotografia, como eu falei pra vocês, é boa, tem todo um cenário ali, uma câmera percorrendo por cima do cenário, aproveita bem essa questão da luz, a luz vai apagando, o assassino meio aparecendo nas sombras. Tem jumpscare? Tem jumpscare, mas fica um pouco diferente nessa história, não tão anunciado. Ganhou uma nota 6.7 lá fora. Eu acho que vale, eu acho que até dava até pra levar um pouquinho, colocava 6.8, 6.9. É um terror diferente, terror que traz aquela coisa do terror noturno, a gente congelado, vendo as coisas ao redor. Tem um CGI, a protagonista muda tudo ao redor dela, bastante câmera de 360, bastante câmera, personagem ali, a câmera rodando ao redor. CGI só nessa parte mesmo, dos sonhos, ela tá ali, muda tudo ao redor dela, meio que as coisas vão se tornando areia e tornando uma outra realidade ao redor dela. 6.7, Maligno. Madison fica paralisada por visões chocantes, assassinatos terríveis, e seu tormento piora quando ela descobre que esses sonhos acordados são, na verdade, realidades atormentantes. Sonho acordado, aquele pesadelo que tu tem acordado. Nota 6.7, policial terror. Vamos pro spoiler da história? Vamos pro spoiler. Não deixaram a gente falar logo do filme, tinha embargo e tal, mas vamos pro spoiler dessa história. Eu achei legal. A protagonista começa uma mulher sofrida, casada ali com o marido dela bate nela,
E aí, quando dá aquela pancada na cabeça dela, o irmão dela sai de dentro dela. O quê? Como? É, o irmão. Tem até uma explicação científica que a cientista médica falou lá. Gêmeos univitelinos, aquele gêmeo que nasce contigo colado com você. E é o assassino dessa história. Eu achei bem interessante a transformação dela pra ele saindo do corpo dela. A questão de andar de costa, basicamente no terceiro ato, o assassino, a gente entende essa movimentação torta de bonecão dele, ele andando de costa, os dois rostos ali, o rosto congelado e o rosto feio dele, de slot dos Goonies, essa coisa da voz do monstro, não vim direto do monstro, vim de aparelhos eletrônicos ao redor, vem do telefone, vem do celular, vem do alto-falante, a voz do monstro vem de outro lugar. E essa questão do assassino te surpreende, realmente surpreende. Você fica pensando, cara, é o irmão dela, é o irmão que tirou do corpo, é o irmão que tem os poderes sobrenaturais, é o espírito do irmão que tá fazendo isso, e na verdade tá tudo colado nela, o cara sai da cabeça. O filme já te anuncia isso no início, toda hora ela passa ali, pô, sangue, tá saindo sangue da minha cabeça, e a gente entende que o monstro sai dali, sai dentro da cabeça. Trecheira, mano, trecheira. Década de 90 que tinha isso. Filme de Cronenberg, você lembra bastante filme de Cronenberg. Tá ali a atriz bonitona, gatinho, do nada, sai aquela coisa feia de dentro dela. Legal! Lançamento legal da Warner, filme diferente do James Wan. Eu acho que pode virar franquia, pode virar uma franquia de terror. Ou será que não? O Assassino tem música tema, vocês vão escutar a música tema, toca 2 vezes na história. Muita coisa de VHS, muita imagem antiga de VHS. Lembra um pouco a imagem que a gente via lá nos Jogos Mortais. Assassino todo quebrado, parece bonecão quebrado andando pra trás, parece um Curupira. Terceiro ato, meu amigo, olha, o Curupira que tá matando todo mundo. Espada da Medicina, a vingança com os médicos ali, vamos se vingar desses médicos que fazem experiência com os gêmeos univitelinos, usa a espada da medicina pra matar todo mundo. Maligno. Muito obrigado, Warner, pelo convite. Esse convite chegou meio esquisito pra gente agora, mas mesmo assim a gente foi pra sessão de imprensa de noite, é sempre um rolezinho diferente. Maligno chegando agora aos cinemas, logo na HBO Max. Eu acho que é uma boa pedida, terrorzinho diferente, aquele terror que sai de trás da tua cabeça do nada e te congela no meio do pesadelo. Querendo conversar comigo sobre futuros filmes e futuras continuações possíveis desse filme Maligno, eu acho que vai ter continuação. Contatos estão aqui embaixo. Se inscreve no canal, aperta o sininho para receber notificações. Beijão pra vocês, tchau.